Panorama do Seguro. No debate técnico de hoje, o assunto é seguros contra riscos cibernéticos, com a presença de um segurador e um corretor de seguros. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa. Eu sou Paulo Alexandre e hoje vamos falar sobre seguros contra riscos cibernéticos. Os nossos convidados de hoje são Cláudio Macedo Pinto, corretor de seguros. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo aqui. E Gustavo Galrão, da FENSEG. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É uma honra tê-lo aqui. Ao nosso lado também está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Como sempre, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Galiza, e quais dados você nos traz? Pois é, Paulo. No documento oficial da CNSEG, que ela encaminhou aos presidenciáveis no final do ano passado, tá? Cada federação teve um tópico, né? Então teve a FENACAP, você teve a FENASAúde, etc. E teve a FENSEG. Um dos tópicos da FENSEG, para você avaliar a importância desse assunto, foi sobre seguro de riscos cibernéticos. Eram 5 tópicos, tá? Um deles foi sobre seguro de riscos cibernéticos, né? E mostrando a relevância do assunto. E o próprio texto da CNSEG cita inúmeros números, né, diversos números, sobre a dimensão desse problema. Então, eu vou citar aqui alguns, por exemplo, que o Brasil é o segundo lugar no ranking de casos relacionados a roubo de senhas, a malwares, né? O prejuízo, que está escrito no trabalho da CNSEG, no Brasil, de roubo de dados digitais, chega a 22 bilhões de dólares, foi no ano passado, né? E que esse tema ganhou ainda mais importância com a aprovação de diversas leis recentes, né? Primeiro, a lei de 2012, a chamada Lei Carolina Dickmann, né? Quando vazou, não sei se você se lembra, as fotos da Carolina Dickmann através ela deu o celular para alguém consertar, o computador, etc., vazou as informações. E talvez até mais importante, o Marco Civil da Internet, que tem mais ou menos 2 anos. Isso vai ser mais explorado aqui pelos nossos convidados, mas que mostra que esse é um tema que, se a gente pudesse dizer, em um cenário de 4, 5 anos, certamente, ou até menos, certamente vai estar numa importância muito maior do que tem hoje, né? Que é uma importância crescente no mercado segurador brasileiro, né? Bom, então vamos começar com o Cláudio. Cláudio, como você vê o cenário no Brasil desse tipo de ramo de seguro? Eu vejo esse cenário com muito otimismo, porque o risco cibernético é totalmente diferente dos riscos que nós estamos acostumados. Eu vou citar um exemplo. Se você analisar os outros seguros, D&O, E&O, automóvel, você pode ficar anos ou até a vida inteira sem nunca utilizar essas apólices. Já no risco cibernético, isso é impossível. Você passar algum tempo sem sofrer um ataque bem sucedido, que atacados todos já estão, né? Então é com bastante otimismo que eu vejo que é um mercado que vai crescer muito em função da característica do risco cibernético ser totalmente diferente daqueles riscos que nós somos acostumados, que são os riscos tangíveis, e o intangível aqui é completamente diferente. Qual o papel da seguradora de melhorar esse risco? Como é que as seguradoras pretendem trabalhar na melhora desses riscos? Bom, Paulo, para mim, a minha visão é que é inevitável que esse seguro vai se tornar uma grande carteira. Eu acho que o papel da seguradora é entender esse risco, saber, acho que todos os profissionais das seguradoras entenderem como se subscreve esse risco para ser uma solução efetiva para o mercado empresarial. Ok. Então, Cláudio, na sua opinião, quais são os maiores problemas e desafios desse tipo de seguro? O risco cibernético é um risco invisível, né? Diferentemente do risco tangível, né? E então as pessoas não estão enxergando o que está se passando em volta delas, né? A gente também tem um problema da questão econômica do país, porque por mais que as empresas e as pessoas tenham consciência de que precisam melhorar
a sua segurança, a qualidade de segurança da informação, e o seguro faz parte dessa política, o fator econômico acaba atrapalhando, que as empresas acabam postergando os investimentos necessários em segurança da informação, e o seguro faz parte desse componente, que não adianta nada você ter uma segurança da informação e não ter um seguro, ou você ter o seguro e não ter uma segurança da informação forte. Então, o principal desafio é as pessoas entenderem que o risco tangível é totalmente diferente do intangível. Mas para você fazer uma pitada a mais, eu queria que você me dissesse qual o papel da seguradora também, no sentido de conseguir fazer com que a cultura desse seguro seja mais propagada. Essa questão do risco e da legislação que fala do risco cibernético ser muito recente, isso é uma barreira que precisa ser vencida. Eu acho que o papel das seguradoras tem um trabalho de conscientização dos seus clientes sobre a importância de dos clientes terem ferramentas de gestão de risco eficientes à questão do vazamento de dados, né, a proteção contra o risco cibernético, e uma vez que os clientes adotem diversas ferramentas de gerenciamento de risco, também adotarem a contratação do seguro, né? O seguro, a seguradora vive do mutualismo, tem uma carteira grande de clientes onde poucos têm sinistro e a seguradora arrecada um fundo grande para pagar esse sinistro. Se há uma conscientização baixa ainda no mercado, esse início é complexo. Então, por isso que é fundamental essa conscientização, que acho que acaba sendo aí um papel dos corretores de seguros e das seguradoras também para fomentar esse mercado no Brasil. Deixa eu perguntar para o Cláudio sobre as experiências internacionais. O que a gente pode aprender com as experiências internacionais? Bom, acho que o mercado internacional a gente tem muito a aprender. Esse seguro já está no exterior mais ou menos uns 20 anos, né? Você pega, por exemplo, o mercado americano, que tem aproximadamente 70% desse mercado global de seguro cibernético, e existe um estudo que diz que em 7 anos esse é um mercado que pode saltar de 3, 4 bi para 20 bilhões. Por quê? Os ataques vão ser cada vez mais intensos e mais sofisticados, né? Então, o que a gente tem que aprender com o mercado internacional, que eles estão trazendo a experiência dos seus produtos, né? E se você olhar o produto, é impressionante como ele cobre todas as variáveis possíveis, ou pelo menos a maioria das variáveis possíveis, as consequências que uma empresa pode ter decorrente do ataque cibernético. Então, as seguradoras estão usando as suas matrizes para lançarem os produtos aqui no Brasil da maneira mais adequada possível, né? Bom, então vamos fazer a mesma pergunta para o Gustavo, mas eu vou colocar uma pitadinha a mais, é claro. Vamos falar um pouquinho sobre as facilidades ou dificuldades que se tem do regulador. O regulador ajuda, não ajuda? Como é que está isso? Acho que de uma forma geral, as seguradoras já vêm engajadas no seguro de responsabilidade civil cibernético desde o começo da década. Em 2011 a gente viu uma primeira seguradora lançando o produto. Ao longo desses anos, cerca de 7 seguradoras lançaram produto. Uma recentemente comunicou que ia sair do mercado. Então a gente tem um mercado já relativamente sólido do produto. Agora, os desafios são grandes, né? A gente precisa de uma carteira mais sólida para que, além do seguro, comecem a ser agregados mais serviços que são de extrema importância num seguro de responsabilidade civil cibernética. Bom, a pergunta que não quer calar: como a gente pode fazer a cultura de se fazer esse seguro? E eu comparo o seguro de risco cibernético, eu falo que é uma espécie de seguro-saúde para a pessoa jurídica. Por quê? Seguro-saúde, a gente quer ter o seguro-saúde porque a gente não quer estar na mão do governo, na mão do SUS, né? E não quer ter despesa. E você usa o seguro-saúde várias vezes ao longo da sua vida, seja por um cortezinho, seja só por uma consulta, seja por algo mais grave. O seguro cibernético vai ser a mesma coisa para a pessoa jurídica. Por quê? A empresa vai usar esse seguro várias vezes ao longo da vida dela, desde para pequenos incidentes que ela vai ter, desde até um vazamento mais grave, sofrer uma multa, esse tipo de coisa. E na hora do vamos ver no ataque cibernético, ela não quer ficar na mão de quem que vai ajudar. Então, você vai ter, essa questão de você ter alguém que vai dar esse suporte. Então, eu tenho feito essa analogia que vai ser o seguro-saúde para a pessoa jurídica, porque o risco cibernético nada mais é do que o risco do negócio, da saúde no negócio. Gustavo, e como é que a gente pode fazer para ajudar na propagação da cultura de se fazer seguro? As seguradoras podem propagar esse suporte, esse apoio, esse
amparo que ela dá? Quais são os benefícios disso? Bom, vamos lá. Acho que primeiramente para criar uma cultura não é uma coisa simples, né? Você precisa de vários agentes contribuindo para que isso efetivamente aconteça. Além da mídia, que inclusive divulga vários casos de vazamentos de dados diariamente no noticiário, que tem um papel fundamental na criação dessa cultura, eu acho que cada um tem o seu dever. Concordo muito com o Cláudio, a questão da importância da capacitação dos corretores de seguro para conseguirem demonstrar o risco para as empresas e venderem os produtos adequados. Isso é fundamental. A gente ainda precisa correr bastante nesse sentido. Das próprias seguradoras e resseguradoras, profissionais que entendam corretamente o risco cibernético, como avaliar a exposição e precificar corretamente esse risco, não apenas excluir da maioria das apólices, que isso acaba acontecendo bastante. E um fator bastante importante é o governo engajado, né? Todas essas leis recentes que falam de proteção de dados é uma forma de criar cultura. Agora chegou a hora de vocês fazerem perguntas um para o outro. Começo com você, perguntando para... Ok, você encara o risco cibernético como um dos mais, se não os mais complexos em si subscrever, já que você tem várias variantes envolvidas, governos, leis, hackers do mundo inteiro, enfim. É uma complexidade muito grande. Eu adiciono até o fator do medo que nós temos, nós que não somos originalmente do mundo de tecnologia, nós temos um medo sobre tudo que é tecnologia. Então, no começo desse mercado, era super comum a gente abordar o presidente da empresa, o diretor financeiro, e falar, olha, tem um seguro para riscos cibernéticos. Eles falam, oi, o que é isso? Não, fala com o meu TI. Então, tirar o problema da alta gestão das empresas e passar para o TI. Então, a gente já começa por aí, que demonstra que o risco é bastante complexo. Só que a gente tem como diminuir essa complexidade, né, com conhecimento. Eu sou da opinião de que no futuro o subscritor que não conhecer o risco cibernético, ele vai estar desempregado. Muito bem. Agora chegou a hora de você fazer a pergunta. Bom, Cláudio, acho que na questão da contribuição nessa fase inicial do mercado, até a gente chegar no mercado maduro, que a gente imagina que vai ter e com um grande potencial de crescimento, eu queria entender de você como é que está esse processo, como é que está a receptividade dos clientes para o seguro, estão efetivamente contratando mais, como é que está a situação atual? Sim, a gente já vê um movimento no mercado, não só nós como uma corretora especializada, mas e outras corretoras que estão oferecendo produto, principalmente das grandes empresas passarem a entender, porque as grandes empresas têm um nível de consciência melhor. Você tem empresas que já têm a figura do responsável de segurança da informação dentro da empresa, né? E percebem aquilo que você comentou. O risco cibernético não é um risco exclusivo da TI, envolve a empresa inteira. Então, dependendo das consequências do ataque cibernético, o TI é o bombeiro, né? O cara que vai tentar parar aquele ataque naquele primeiro momento ou evitar que aquele ataque ocorra. Aí você vai envolver jurídico, porque você pode ter processo, você vai ter que avisar o governo do vazamento. Você vai ter que envolver o marketing, que dependendo do porte da empresa, você vai ter que se comunicar ao mercado. Você vai ser uma fábrica, você talvez tenha que envolver o diretor de fábrica, porque parou a linha de produção. E aí vai, né? E a parte financeira, obviamente, que no final do dia tudo é custo, né? Então a gente percebe que existe já um movimento das empresas e quererem entender o seguro, cada uma no seu ritmo, né? Nas empresas pequenas também a gente já percebe essa curiosidade quando a gente fala que existe o seguro, de pelo menos já entender como é que é o seguro. Então a gente percebe que é um seguro que ele vai acabar decolando, só que a minha preocupação né, que a maioria das empresas, principalmente as menores, só vão contratar o seguro depois de sofrerem uma consequência, um ataque que causa um prejuízo maior, né? Então, quanto antes as empresas, seja qual for o porte segmento, olharem para o risco cibernético, não estou falando só seguro, o risco cibernético em si é melhor, porque é o risco do negócio. Você pode ter prejuízo, você pode jogar no ralo o resultado. Você estava com lucro e de repente o lucro foi para o ralo por conta de um ataque cibernético. Tem gente perdendo emprego. Se você tem um prejuízo muito grande na sua empresa, qual que é a primeira coisa que o empresário faz? Ele tem que cortar a folha. Então, às vezes, o funcionário está sendo demitido, mal sabe ele, foi por conta de um prejuízo decorrente do ataque cibernético. Então, o seguro cibernético vem para dar uma amenizada nesse cenário todo que é muito complexo.
Muito bom. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço pelo convite. E obrigado, Gustavo. Obrigado novamente, Paulo, pela oportunidade. Obrigado também ao Galiza. Obrigado, Paulo. E obrigado também a todos vocês que assistiram ao programa até o final. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando suas mensagens, críticas e sugestões para o e-mail producal@panoramadosseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Um forte abraço a todos.